Muito bem, rapaziada, estamos começando o nosso Desperta ICL de hoje, quinta-feira, 29 de junho, 7 horas da manhã, em ponto. Muito bom dia a todas as pessoas que já estão acordadas no Brasil, 7 horas em ponto, estamos ao vivo. Mas, claro, este programa é transmitido também para todos os países do mundo, através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, através de todas as redes sociais possíveis e inimagináveis. Então, muito obrigado, já vi que tem gente aí de Buenos Aires, já vi que tem gente aí de Teresina, no Piauí, já vi que tem gente de Osasco, de Porto Alegre, de onde mais? Estamos aqui esperando em Buenos Aires com a champanhe no ponto. A galera tá esperando mesmo, né? Eu vou comentar daqui a pouquinho sobre a não comemorar ou comemorar a cassação de Bolsonaro, tá? Vou comentar rapidamente, porque eu acho que muita gente tá, né? Inclusive a galera de esquerda, né? Acho que não devemos comemorar, né? Será que devemos comemorar? Claro que devemos comemorar, óbvio que sim, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso para você ficar com a consciência mais tranquila por aí, tá bom? Comunidade, favelas e bairros, bom dia, Miguel Mesquita aí também falando, bom dia para o povão, Piedade, São Paulo, onde mais? Eu vi que tem uma galera de fora do Brasil e também, né? Muita gente nos acompanha por conta do fuso horário, então faz o seguinte, vai chegando por aí, primeira coisa, deixa o seu like no vídeo, seja lá onde você estiver assistindo, porque isso ajuda a distribuir melhor o nosso programa. Segunda coisa, assine o canal do ICL no YouTube e nas outras redes sociais que vocês estão acompanhando, tá? E se for no YouTube, clica lá no nosso famigerado sininho, né? O sininho avisa todo mundo quando a gente está no ar, né? Então, é importante, às vezes você esquece, né? Tá na rua, tá fazendo alguma outra coisa, recebe lá o avisozinho no push do celular que o programa está no ar. Aliás, isso é cada vez mais importante porque o ICL está ampliando a sua programação, né? Ontem teve um programa especial sobre vítimas de tortura na ditadura, comandado pela Heloísa Vilela, né? Várias entrevistas aí, uma super de uma reportagem que rodou logo depois do ICL primeira edição. E aí temos ICL, temos Desperta ICL, 7 horas da manhã. ICL Notícias primeira edição, 8 horas da manhã até as 10h30. Depois, a gente está transmitindo nos canais do CL as CPIs, todas, né? CPI do MST, CPI das Americanas, CPI dos autos golpistas, tem transmissão de CPI em todos os canais e tem também esses julgamentos importantes da República. Hoje, aliás, Caio, me diz aí, vai ser transmitido, né? O julgamento do Bolsonaro, né? Imagino eu que sim, né? Então, o julgamento do Bolsonaro hoje começa às 9 horas da manhã. O que é que aconteceu esta semana? O ministro relator que apresentou a minuta do seu voto, né? Essa palavra minuta está muito na moda no Brasil, né? Ainda bem que não é minuta golpista, né, o ministro. Apresentou a minuta do seu voto, o voto integral tem mais de 400 páginas, pelo que foi divulgado aí pela imprensa nos últimos dias, e o ministro, entre outras coisas, falou literalmente, citou literalmente várias vezes no voto, inclusive a palavra golpista e a palavra golpismo, para se referir ao Bolsonaro. O entendimento do ministro é para que ele seja cassado, tenha seus direitos políticos suspensos, na verdade, né? Por 8 anos a contar a partir de 2022. Portanto, hoje, os demais ministros, 6 deles, começam os seus votos. A expectativa é que o julgamento termine hoje. Atenção, gente, mesmo que ele não terminar hoje, duas possibilidades. A primeira, algum ministro pedir vista, né? E pedir vista é para, tipo assim, deixa eu ver melhor esse negócio aqui, né? Como se ninguém soubesse do que se trata, né? Aliás, o ministro Benedito Gonçalves distribuiu o seu voto para os outros ministros já há algumas semanas para evitar que alguém desse essa desculpa, né? De que não sabe direito, precisa entender, precisa estudar melhor o voto, né? Então, na prática, ninguém mais precisa estudar voto nenhum. Os votos começam hoje. Mesmo que não terminem hoje, se não terminarem hoje, primeiro, as sessões, elas só recomeçam em agosto, tá? Hoje é a última sessão deste caso no TSE, antes aí do recesso, das férias de meio de ano. Mas, tem uma questão importante. O ministro Benedito Gonçalves já vota pela suspensão dos direitos políticos do Bolsonaro. Então temos um voto, faltam 6 votos. Se hoje, dos 7 votos, mais 3 ministros votarem, e os 3 votarem pela suspensão, já deu 4, já deu maioria, Bolsonaro já está fora das urnas até 2030. Então, mesmo que todos os ministros não votem hoje, é bastante provável que nós, como população brasileira, saibamos o resultado desta votação ainda hoje, tá bom? Então fiquem ligados,
O julgamento começa às 9 horas da manhã, ao vivo no TSE. Enquanto o julgamento começa, o ICL Notícias primeira edição estará no ar, fará a cobertura ao vivo também, trará os principais trechos do voto, vai estar acompanhando ali. Então vocês fiquem ligados no N1 e quando acabar o N1 vocês podem acompanhar a votação pelos canais do ICL também. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que está chegando por aí. E se puder, aquela coisa que eu sempre falo aí, pessoal de Paraty, pessoal de Bangkok, olha só, Virgínia Moekin está morando em Bangkok. Pessoal de Curitiba, de Paraty, de São Paulo, São Sebastião, de Campinas, Belo Horizonte, Brasília. Aliás, Brasília passou Salvador, né, como cidades mais populosas do Brasil. A gente vai falar sobre isso também. Muito bem. Pegue o link, se você puder, e compartilhe com as pessoas também, tá bom? Vamos lá, então, começar o programa de hoje. Primeiro, uma notícia, uma informação pública importante. Você que é jornalista ou conhece jornalistas também que são egressos do sistema prisional. Olha que legal que a agência pública, agência de jornalismo tocada brilhantemente lá pelas mulheres, é uma agência de mulheres, né? Tocada, criada, inventada, feita só por mulheres. Isso é uma coisa, uma característica da agência pública, né? Uma das principais agências de jornalismo investigativo do mundo, a agência pública, tá? Publicou uma reportagem hoje, um chamado, na verdade, público, dizendo o seguinte: inscrições abertas para microbolsas de jornalismo para egressos do sistema prisional. Olha que legal isso aqui, ó. Estão abertas inscrições para a 18ª edição das microbolsas da agência pública em parceria com o Instituto Pro Bono, que atua para combater a desigualdade de acesso à justiça. Vamos distribuir 4 bolsas no valor de R$8.000 cada bolsa para repórteres interessados em investigar a situação de egressos do sistema prisional, tá bom? Então você que conhece aí pessoas que são egressas do sistema prisional, você eventualmente pode provocar aí no seu entorno jornalistas que você conhece, principalmente do interiorzão do Brasil, né? Desses lugares onde são os grandes desertos de notícias, para contar eventualmente essas histórias, para a gente entender mais essas histórias que são histórias muito pouco contadas no Brasil e são pessoas muito discriminadas no Brasil, pessoas que eventualmente cometeram algum deslize, cometeram algum crime, foram parar na prisão, na cadeia, mas todo mundo tem o direito a se arrepender, se organizar e reorganizar a sua vida, né? A gente não acredita que os erros e as falhas das pessoas, por mais graves que muitas vezes eles sejam, né, eles sejam eternos, né? Pelo menos aqui, este programa, este apresentador acredita que as pessoas sempre podem aprender, mudar e se ressocializar. Então, é legal a gente poder contar essas histórias, então, atenção jornalistas, atenção galera que conhece jornalistas, atenção galera que conhece gente que é egresso do sistema prisional, que possa ter jornalistas no seu entorno. Acione essa rapaziada toda, as inscrições estão abertas lá no site da Pública, apublica.org. Muito bem, vamos lá então. O censo do Brasil, né? Finalmente saiu um censo decente, porque nos anos Bolsonaro o censo foi suspenso e depois teve um censo mequetrefe, né? Inconfiável, os pesquisadores todos falando que aquele censo é um censo para jogar no lixo, né? Então agora temos um censo decente no Brasil, aparentemente. Então vamos lá. Rapidamente, Brasil tem 203 milhões de habitantes, aponta o censo, né? Domicílios crescem mais. Somos 203 milhões de habitantes no Brasil. O número foi divulgado ontem pelo IBGE, que revelou os primeiros resultados do censo que começou no ano passado, 2022. Segundo os dados, vivemos em 90,6 milhões de domicílios. Mas, nos últimos 12 anos, o país teve a menor taxa de crescimento populacional da sua história. O censo está apontando também a relação do Covid, da pandemia, com essa baixa do crescimento populacional, né? Que parece bastante óbvio, não, claro, só por conta das 700 mil pessoas para mais, né, que faleceram, mas por conta de toda a situação da Covid, né? A taxa de natalidade, inclusive, foi menor, né? O censo no Brasil existe desde 1872. O censo foi feito com 2 anos de atraso, levou 10 meses de coletas em campo. A pandemia e o corte de verbas do governo Bolsonaro foram apontados como responsáveis pela demora. Então, os dados estão espalhados pela imprensa aí, né? Tem vários dados interessantes para a gente voltar a entender um pouco de que Brasil estamos falando, né? O censo é super importante para depois os governos definirem como vão fazer as políticas públicas, né? Você coloca mais dinheiro aqui, coloca mais dinheiro ali, investe nessa cidade aqui, nessa região,
precisa mais educação, precisa mais saúde, tem gente mais idosa, tem gente mais nova, né? Tem mais jovens, tem mais velhos, enfim, você vai entendendo, né, a sua demografia e vai aplicando aí os seus gastos públicos em relação a ela. Então, muito importante. O censo brasileiro está saindo agora aí. Aqui no UOL tem alguns gráficos interessantes para a gente ver, né, mais visualmente, né, mostrando como a população brasileira vem crescendo, né, desde 1870, quando o censo é feito. E vocês notam aqui, ó, se a gente for olhar do censo de 2010 para esse censo de agora, a taxa de crescimento ela caiu de fato, né? Olha aqui esse gráfico aqui que interessante, né? Vem subindo bastante aqui, ó, pum, 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 pum. E aí, 191 milhões em 2010, 203 milhões em 2022. Realmente a taxa de crescimento caiu, né? Nesses últimos anos. Tem um outro gráfico aqui embaixo, a taxa de crescimento da população também, mostrando, né, como ela vem caindo, né? Aí, no mínimo, desde os anos 70, mas como ela caiu bastante aí do último censo para agora. A população por estado, né? São Paulo segue sendo o estado mais populoso do Brasil. E aí, o que chamou atenção aqui foram as cidades que ganharam e perderam habitantes, né? São Paulo ganhou 1,8% de habitantes. Já o Rio de Janeiro teve um decréscimo populacional, né? O Rio de Janeiro perdeu 1,7% da população. Brasília ganhou quase 9%. Brasília cresceu muito aí e tomou o posto, inclusive, de Salvador, né? Salvador perdeu o posto para Brasília e para Fortaleza. Então, Salvador não é a terceira maior cidade do país quando a gente fala em população absoluta. Isso é uma mudança bastante importante, né, na história do Brasil, né? Antes tínhamos São Paulo, Rio e Salvador, agora é o seguinte, São Paulo primeira, Rio de Janeiro a segunda, Brasília a terceira, com esse crescimento enorme que teve na população, né? Fortaleza a quarta, Salvador a quinta. Então, alterou aí as posições do ranking de população no Brasil nas primeiras 5 posições. E aí depois seguem Belo Horizonte, que também perdeu população bastante até, né? 2,5% de população. Salvador perdeu quase 10% da população nesses últimos 10 anos, né? Aí depois vem Manaus, que ganhou população, quase 15%, e aí Curitiba, mais ou menos estável, Recife perdeu 3,2% da população, e Goiânia, em 10º lugar, ganhou 10% de habitantes, né? Porto Alegre, que costumava figurar no top 10 aqui, não está mais entre as 10 maiores cidades do Brasil em tamanho de população, né? Então, o destaque aqui, claro, Salvador, né? Censo 2022, Salvador cai e Brasil tem nova terceira cidade mais populosa, como eu acabei de falar aqui, Brasília, tá? Salvador caiu e perdeu posição, inclusive para Fortaleza, né? Fortaleza reputa-se também a questão da densidade populacional. Fortaleza, para quem conhece Fortaleza, sabe que é uma cidade com muitos prédios muito altos, né? Uma cidade muito densa, né? E isso, em alguma medida, claro, favorece também a concentração populacional, né? Então, Porto Alegre foi para 11º, é isso? Goiânia é 10º, Porto Alegre 11º. Depois Belém, Guarulhos, Campinas, aí vamos indo, né? São Luís, Maceió, Campo Grande, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Teresina e João Pessoa, na Paraíba. Essas são as 20 cidades mais populosas do Brasil. Muito bem, vamos lá no UOL. BYD acerta detalhes com Lula e assumirá a fábrica da Ford na Bahia. A Ford tem uma fábrica já, podemos chamar assim, histórica na Bahia, né? É uma fábrica que teve uma disputa muito grande com o estado do Rio Grande do Sul na época, lá pelos idos dos anos 2000. Essa fábrica acabou se instalando na Bahia. Essa fábrica seria fechada, porque a Ford está deixando o Brasil, de fato já deixou o Brasil, né? A Ford não produz mais carros no Brasil, salvo o melhor juízo. Acho que nenhuma fábrica da Ford ainda está produzindo carros no Brasil, que é um movimento histórico, né? A Ford estava no Brasil há décadas, né? E quem assumiu essa fábrica da Ford lá na Bahia foi a BYD. A BYD é a maior fabricante de carros elétricos do mundo, empresa chinesa. Então a expectativa é que a BYD assuma já a fábrica de fato lá em Camaçari, na Bahia. O anúncio tinha sido programado para ontem, né? Os últimos detalhes foram acertados em reunião com o vice-presidente global da marca chinesa, Stella Li, a vice-presidente, né? Com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Casa Civil Rui Costa e o governador do estado Jerônimo Rodrigues, além de outros políticos em Brasília. O UOL apurou que a montadora ainda não pediu a concessão do porto de Aratu, que tinha sido cedido à Ford e que será utilizado para a produção de energia eólica. Ainda solicitou a Lula a necessidade de rever condições de produção, a exemplo de PIS, COFINS e IPI. Então a fábrica aí vai brigar para ter algum tipo de isenção de imposto, né? E, claro, essa instalação da BYD aqui me parece que é o começo, né,
de um projeto de eletrificação da frota brasileira, né? Uma frota ainda largamente, que roda aí largamente com combustíveis fósseis, né? Se a gente for analisar, no Brasil tem pouquíssimo carro elétrico, e os carros elétricos que tem no Brasil, além das opções serem muito poucas, são ainda extremamente caros, né? Não temos carros elétricos aí, digamos, a preços populares. Aliás, não tem mais carro no Brasil a preço popular, né? Aqui no Desperta, no mês passado, a gente mostrou até um gráfico feito pela Bloomberg Linha, mostrando como os carros no Brasil encareceram muito nos últimos anos, e não existe mais carro no Brasil hoje que você pode considerar carro de preço popular. Então, a BYD vem com uma ideia também de eletrificar o país também com carros baratos, tá? Carros mais baratos. A BYD já tem carros mais baratos rodando na China e exportando para outros países, carros a preços ditos populares também, né? E vem no Brasil com essa ideia não só de vender carros que são considerados um segmento mais de luxo, né? Como a BYD já vende no Brasil, caríssimos os carros da BYD, né? Mas com essa ideia também de vender carros mais baratos. Então tá aí a notícia. Reportagem do Thiago Erdi lá no UOL. Patrimônio de ministro de Lula cresce 30 vezes e passa de 79 milhões de reais. Essa matéria do Thiago Erdi, ela já tinha vindo nessa semana aí, mostrando o enriquecimento de um vamos transmitir a CPI, o julgamento sim, julgamento às 9, diz o Caio aqui da produção. Então, muito bem, será transmitido aqui nos canais do ICL, tá bom? Então, você termine o ICL Notícias primeira edição e você já pule para o julgamento do Bolsonaro. Vai durar possivelmente o dia todo, né? Mas acompanhe lá, porque hoje é o dia, tá? Aliás, antes de eu falar aqui dessa notícia do Thiago Erdi, eu vou voltar, vou ler a manchete de novo, tá? Mas sim, temos que comemorar que o Bolsonaro ficara fora das urnas durante 8 anos. Claro que sim. O Bolsonaro, ele é comparável. Se a nossa democracia, o nosso corpo brasileiro fosse um corpo humano, o Bolsonaro ele é comparável a um vírus. Ele entrou nesse corpo com o objetivo de destruí-lo. Então não é que a gente está comemorando, ai, mas que ruim para a democracia, né? Não temos um candidato, né, que poderia estar nas urnas. Não, o Bolsonaro não é um candidato normal. O Bolsonaro não é um candidato da direita democrática, que esse candidato, sim, né, pode ter condições de concorrer, tem que concorrer a eleições, aquela coisa toda. O Bolsonaro, ele passou anos da carreira política dele, todos eles, na verdade, e a gente viu mais durante a presidência da República, mas não só, lutando, falando e tomando atitudes contra a democracia. Ele é um vírus que entrou na democracia para destruí-la. Então nós temos como sociedade que sim comemorar que este vírus não poderá mais participar de eleições, né? Tomara, graças a Deus, tomara que isso aconteça de fato. Vamos lá então, ministro de Lula, né? Patrimônio cresceu 30 vezes, passa de 79 milhões. Apuração exclusiva lá do Thiago Erdi, lá no UOL. Ocupando cargos públicos nas últimas 2 décadas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, partido do Kassab, está no governo nas tais das cotas do Centrão, né? Construiu uma rede de empresas que englobam bens que valem ao menos 79 milhões e 100 mil reais, segundo o levantamento patrimonial feito pelo UOL. Em termos reais, os valores dos ativos que estão no nome dele e das suas empresas em registros públicos, principalmente imóveis, cresceu 30 vezes desde 2006, quando ele se candidatou pela primeira vez a deputado. A maior parte do crescimento ocorreu enquanto ele exercia cargos eletivos ou de confiança em Minas Gerais, sua base eleitoral, e Brasília. Silveira chegou ao governo Lula com o apoio de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do PSD do Kassab, também, né, secretário de governo do estado de São Paulo. Antes de entrar na política, ele era delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, né? Então traz aqui o Thiago Erdi muitos detalhes, uma apuração super completa, levantamento patrimonial documental, documentos pegos em cartório. Eu gosto de sempre fazer a piada aqui, né? Quem tá falando isso aqui não é opinião de ninguém, tá, gente? Não é opinião. Isso aqui quem tá falando não é o Che Guevara, isso aqui quem tá falando não é o Fidel Castro, não é o Foro de São Paulo, né? Não é ninguém, né? Isso aqui quem tá... E, aliás, para os petistas que se incomodarem também aqui, isso aqui quem tá falando aqui não é o Olavo de Carvalho, não é o Bolsonaro, não é ninguém, tá? Não é o Carluxo, tá? Isso aqui é levantamento patrimonial feito em cima dos bens do ministro.
Nos últimos anos, o político e firmas em nome dele passaram a ser donos de 4 casas de alto padrão em praias exclusivas do litoral baiano. Os imóveis estão à venda, essas 4 casas, em um valor somado de 43 milhões e meio de reais. 4 casas. Como já chamou a atenção aqui o Edu Moreira na semana passada, esse cara aqui, ele é basicamente o responsável, né? E tá assim, ó, entre as pessoas mais estratégicas do Brasil para a exportação das coisas mais estratégicas do Brasil, né? O que o Brasil exporta na sua imensa maioria, né? Grãos, que não está aqui no Ministério da Minas e Energia, e derivados de petróleo e minério. Então, este cidadão aqui é o homem que está ali sentado em cima da montanha de recursos que o Brasil principalmente exporta para o exterior, né? O senhor Alexandre Silveira. Isso aqui é parte da grande concertação, como diria, né, um político das antigas, concertação do governo Lula para tentar ter maioria no Congresso, colocando os ministros do Centrão em cargos estratégicos. A investigação do Thiago Erdi é bastante completa, super competente, como sempre. O Thiago Erdi é um dos melhores repórteres que temos no Brasil, então sugiro que vocês leiam toda essa investigação que está lá publicada no UOL, tá bom? Tem até uns gráficos aqui, né, mostrando, né, o que foi informado ao TSE, e os imóveis de empresas não informados. Isso aqui é uma grande diferença também, né? O que o ministro informou ao TSE? 8,6 milhões em imóveis. Qual é a realidade patrimonial dele hoje? 64,8 milhões de imóveis não informados, o que, somando, dá essa conta aí de 70 e poucos milhões em imóveis, tá bom? Então, reportagem está lá, exclusiva, publicada na capa do UOL. Vamos lá para a capa da revista Fórum. Gustavo Gayer desafia Silvio Almeida e ataca ministro, analfabeto funcional. Não sei se vocês têm acompanhado aqui, eu vou falar rapidamente desse cidadão que não merece palco de fato, tá? Isso aqui é um cidadão que podemos chamar de neobolsonarista, é um cara que está com o discurso do Bolsonaro de 2018, tá? Basicamente isso. Nem o Bolsonaro é mais tão otário quanto esse cara, e eu acho que eu posso falar essa palavra hoje, porque já são 7h22 da manhã, né? Porque o Bolsonaro tá aí com medo de ser preso, tá com medo dos filhos serem presos, tá com medo de ter que fugir do Brasil. Então, até o Bolsonaro, hoje, deixou de ser tão otário, né? Talvez não tenha deixado, mas publicamente tem pedido desculpa por fake news, tem tentado acessar ministros do Supremo, parou de atacar o STF, aquela coisa toda. Esse cidadão aqui, ele é um legítimo palhaço, foi eleito por ser um palhaço, né? E vem na onda do bolsonarismo de 2018, é um bolsonarismo retrô esse negócio aqui, tá? Toda semana falando bobagem, tentando causar, para quê? Para aparecer na imprensa, tá bom? Eu só tô trazendo hoje aqui porque ontem esse cara aqui comparou num podcast o QI dos africanos ao QI de macacos, tá? Sim, foi isso que ele falou. Por isso que eu tô falando, gente. Isso aqui é o Bolsonaro de 2018, tá? Lembram do Bolsonaro do quilombola que pesava não sei quantas arrobas, que não servia nem para procriar? Lembram disso? Daquele Bolsonaro? Aquele Bolsonaro hoje publicamente não existe mais, né? O Bolsonaro não tem mais falado essas coisas de novo, porque tá morrendo de medo de ser preso, né? O senhor Gustavo Gayer não chegou nisso ainda, mas chegará, viu, senhor Gustavo Gayer? Eu vou profetizar uma coisa muito importante aqui. O senhor atacou o Silvio Almeida ontem. Primeiro, eu acho que a revista Fórum erra nessa manchete aqui, meus queridos da revista Fórum. Sabe por quê? Porque o Gustavo Gayer não tem altura para desafiar o Silvio Almeida, né? Então, isso aqui não é um desafio, na verdade, né? Isso aqui é um ataque, isso aqui é uma injúria, né? Isso aqui é qualquer outra coisa, não é um desafio, porque o Silvio Almeida tá assim, ó, 1,5 km acima do que o Gustavo Gayer pensa que ele é, né? Então, primeira coisa. Segunda coisa, senhor Gustavo Gayer, para a gente pular aqui para não te dar mais palco. O senhor não termina o mandato. Vou fazer essa aposta aqui, tá? Aliás, a gente pode fazer uma enquete aí, ô Caio? Dá para fazer uma enquete? O que vocês acham? Vamos colocar aí. Vocês acham que o deputado Gustavo Gayer termina o mandato dele? Sim e não. Só isso. Vamos fazer uma enquete para ver o que a galera acha aqui. Eu vou dar minha opinião aqui. É um chute, tá? Não sei de nada. Não sei de nada mesmo. O senhor não termina o seu mandato. O senhor e o Chupetinha lá de Minas Gerais, que pode falar agora, perdeu um processo, né, esses dias, então tá liberado, chamar de Chupetinha, né, o Nicolas.
O Nicolas Chupetinha não termina o mandato e o Gustavo Gayer não termina o mandato. O Nicolas Chupetinha, eu acho que ele é um pouco mais esperto que o Gustavo Gayer e já entendeu que se ele continuar naquela batida de peruca, de não sei o quê, não termina. Acho que já entendeu. Tenho visto ele tentar ser um pouco mais esperto na CPI aí, não com muito êxito, porque, enfim, tem um limite, né? Mas tentando ser um pouco mais esperto em relação a proteger o próprio mandato. O senhor Gustavo Gayer, até agora, não entendeu onde ele está, né? Então, o senhor Gustavo Gayer, olhe para o Deltan Dallagnol, olhe para o Sérgio Moro, que, para além de tudo, pode não parecer, são pessoas mais conectadas e mais espertas do que o senhor. Então, o senhor fica de olho, porque, além de tudo, o seu passado lhe condena, senhor Gustavo Gayer, né? Gustavo Gayer já teve vários problemas aí, foi preso dirigindo bêbado, causou um acidente de carro aí também, pessoas vieram a falecer nesse acidente de carro, tem uma série de problemas, né? Foi pego dirigindo embriagado, aliás, não uma vez só, reiteradas vezes, né? Então, aquele cidadão, pela família, né? Cidadão de bem, né? Clássico, cidadão de bem. Então, vai o chute aqui. Vamos fazer a enquete? Deixa eu ver com o Caio se dá para fazer. Dá para fazer, Caio? A gente está fazendo o programa, aliás, não falei, né? Estamos fazendo o programa hoje em viagem, né? Estou na belíssima cidade de Edimburgo, né? Estou olhando pela janela, inclusive, para Edimburgo. Nunca tinha vindo para cá, cidade muito bonita mesmo. Vim falar sobre os desafios de ser jornalista neste mundo dominado pela extrema-direita, né? Num evento aqui na Universidade de Napier. Muito bem, o Caio falou 2 minutos e a enquete estará no ar. Então tá, vamos colocar uma enquete no ar e vamos perguntar. Vocês acham que o senhor Gustavo Gayer termina o seu mandato? Sim, não, tá bom? Muito bem, vamos lá, gente. Folha de São Paulo, o TSE julga Bolsonaro e irá definir sobre provas extras e gravidades de ataques e mentiras. 6 ministros ainda vão votar em julgamento que pode tornar ex-presidente inelegível por 8 anos. O teor e a gravidade das condutas de Jair Bolsonaro, além da inclusão de provas no processo, estão entre as controvérsias que serão analisadas pelos ministros do TSE hoje. O elemento principal da ação, que foi apresentado pelo PDT, lá o partido do Ciro Gomes, né, do senhor Lupe, que é o presidente do partido, é a reunião realizada por Bolsonaro em 22 de julho com dezenas de embaixadores. Na ocasião, em menos de 3 meses do primeiro turno, o então presidente repetiu mentiras sobre o processo eleitoral e buscou desacreditar ministros do TSE. Eu vou explicar, eu já expliquei ontem, expliquei na semana passada, vou explicar de novo. Acho que os jornais deveriam explicar melhor essa questão. Fica muito aberta, fica muito no ar. Isso aqui, inclusive, reflete nas pesquisas, como foi feita na semana passada, uma pesquisa da Quest, se não me engano, né? Se eu estiver errado, alguém me corrige aí. Mostrando que a maioria dos brasileiros acredita que Bolsonaro tem que ser cassado, mas é uma maioria estreita. Eu acho que era 48 a 42, uma coisa assim, né? Na pergunta, você acha que o Bolsonaro tem que ser cassado? Por quê? Porque a pergunta é assim: você acha que o Bolsonaro tem que ser cassado por atacar o processo eleitoral, por mentir sobre o processo eleitoral? E aí as pessoas podem pensar: não, acho que ele não pode mentir sobre o processo eleitoral. Mas as pessoas podem pensar: ah, é feio, né? Ah, não é legal. Isso não é legal. Isso é bobo, né? Mas assim, caçar e não deixar ele concorrer às eleições é um fato muito grave. Então, talvez o Bolsonaro poderia receber uma multa, né? Uma coisa assim, né? Mas, assim, é muito grave se o cara só foi lá e conta uma mentira sobre a eleição. Afinal de contas, liberdade de expressão, aquela coisa toda. O caso não é esse. O caso é o seguinte. Eu vou explicar de um jeito muito simples. O Bolsonaro teve acesso a um inquérito da Polícia Federal que corria em sigilo e que ainda estava aberto. Não tinha sequer sido concluído. Ele pegou esse inquérito, ele vazou parte desse inquérito para os embaixadores na reunião e disse para os embaixadores que o inquérito concluiu que hackers tinham se apossado do sistema do TSE e tinham capacidade de mudar votos de um candidato para o outro. Ou seja, tinham capacidade de alterar o resultado das eleições. O problema é o seguinte: o inquérito não diz isso. Então, o Bolsonaro, ele falsificou as conclusões de um inquérito da PF. Esse é o caso. Não é que ele foi lá só mentir. Não é isso. Quem é que falou isso? Que o inquérito não diz absolutamente o que o Bolsonaro falou para os embaixadores. O próprio delegado do inquérito. O delegado titular deste inquérito, desta investigação,
falou em um depoimento para a própria Polícia Federal que não há nenhum indício, vou repetir, nenhum indício, nenhuma evidência de que hackers poderiam alterar o sistema de eleição no Brasil, de que hackers poderiam tirar votos de um candidato e colocar em outro. Isso quem falou foi o delegado que tocava a investigação, tá bom? Então esse é o caso do Bolsonaro, né? Se não parece que ele foi lá assim, ó, qual o crime do Bolsonaro? Desacreditar ministros do TSE. Gente, qualquer um que lê isso aqui, a pessoa vai ser tomada de algum bom senso e falar, tudo bem, desacreditou o ministro do TSE, mas assim, é suficiente para caçar alguém, para tirar os direitos políticos? É muito forte você tirar os direitos políticos de uma pessoa, né? Numa democracia, uma das coisas mais importantes de uma democracia é você poder votar e ser votado. Isso define muito uma democracia, né? Não é a única coisa que define, mas é uma das coisas mais importantes. Se você está num país em que você não pode votar e ser votado, esse país já democrático já não é, né? Isso é uma definição básica de democracia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de democracia. Mas quem gosta e quem não gosta precisa admitir que votar e ser votado é um dos requisitos para a gente falar se um país é democrático ou não. Então é muito forte, de fato, você tirar os direitos políticos de alguém. Você fala, ó, você não pode concorrer a uma eleição como cidadão. Mas não é por desacreditar ministros do TSE. Parece quase uma coisa assim de ursinhos carinhosos isso aqui, né? E claro que as pessoas vão olhar e falar, não, eu acho demais. Não é isso. O Bolsonaro falsificou as conclusões de um inquérito da Polícia Federal e vazou esse inquérito para embaixadores, inquérito que estava sob sigilo. Esse é o caso. Criando uma fantasia que, repito, não está na investigação. De que era possível que hackers estivessem no sistema alterando o resultado de eleições. Isso é falso. Mas isso não é só falso no nível o Bolsonaro inventou uma mentira, como ele fez ao longo de muitos anos. Tem um fundo em que ele pega esse inquérito e ele reputa à Polícia Federal essas conclusões. E o delegado foi dar um depoimento para os seus colegas e falou, isso é mentira, isso não está na investigação. Não há evidências disso. Veja bem, não é que não há provas. Não há evidências sequer para que a investigação tenha sido feita naquela direção. Esse é o caso do Bolsonaro, tá bom? Entre as perguntas a serem julgadas pelos ministros estão se o ex-presidente disseminou desinformação sobre o processo eleitoral no encontro e se a reunião teve finalidade eleitoral. A defesa sustenta que o evento foi um ato de governo e faz parte do diálogo institucional público. Dos 7 ministros, o relator já se manifestou, defendendo a inelegibilidade do Bolsonaro e votou isso na terça-feira. Hoje, portanto, como eu falei, 6 ministros voltam à discussão para depositarem os seus votos. De acordo com a atual legislação, caso condenado, o ex-presidente estará apto a se candidatar novamente apenas em 2030, quando terá já 75 anos, ficando afastado, portanto, de 3 eleições até lá, sendo uma delas a eleição nacional de 2026. Muito bem, vamos seguindo por aqui, repetindo que o ICL vai transmitir, né, esse julgamento. Empresário que banca a candidatura de Jair Renan Bolsonaro defende Hitler, Pinochet e ditadura militar. Isso aqui não é surpresa, né? Mas é notícia, né? É notícia publicada pelo Vinícius Segala, lá no DCM, o Diário do Centro do Mundo. Jair Renan, o filho zero... Não, sério, gente, vocês conseguem... Eu tenho vontade de chorar, sério. Vocês conseguem olhar para a cara desse cara aqui, imaginar que essa figura, assim, não é só pela cara, a gente sabe quem é, né? Não estou julgando pela cara, não é isso. Mas a gente olha para a cara e sabe quem é a figura, já sabe de tudo que fez, né? Já sabe por todas as coisas que falou, já sabe. Você consegue olhar para a cara disso aqui e imaginar que bom se ele se elegesse prefeito de Camboriú? Você consegue imaginar nisso? Atenção, Balneário Camboriú. Atenção. Olhem para essa foto e imaginem que tudo o que vai... Não é todo mundo de Camboriú, não é isso que eu tô falando. Mas você sabe do que eu tô falando, tá? Você sabe do que eu tô falando. A maioria das pessoas de Balneário Camboriú que votaram no pai desse cidadão, que pendura bandeirinha, que acha que é a Dubai brasileira, esse aqui será o próximo prefeito da cidade de vocês, tá bom? Tá bom? Né? Não é isso que eu desejo, tá?
Não é. Meu pai gostava muito de Balneário Camboriú. Tadinho, meu pai, aliás, fez aniversário, faria aniversário 3 dias atrás, né? Faleceu no ano passado, um beijo pro meu pai. Mas, olha, é rir para não chorar, tá bom? Parabéns. Jair Renan Bolsonaro, filho 04 de Jair Bolsonaro, jantou na semana passada com o empresário catarinense Emílio Dalsocchio Neto. No evento, conforme noticiado pela imprensa local e pelo DCM, o empresário convidou o filho do ex-presidente para concorrer a vice-prefeito de Itajaí. Ah, Itajaí não é Camboriú. Ah, perdeu a graça. Porque semana passada tinha saído que ele podia ser candidato a prefeito de Camboriú. Não, vamos deixar aberta essa chapa aí, gente. Pera aí. Ô, Dalsocchio, o senhor Dalsocchio, o senhor tem que deixar aberta essa agenda aí. Eu acho que é porque o Jair Renan tá trabalhando em Camboriú, né? Conseguiu uma boquita lá, é verdade. O pessoal tá lembrando nos comentários aqui. O Jair Renan conseguiu uma boquinha em Camboriú, tá lá, trabalhando lá, pago com dinheiro público, seu, parabéns, né? Seu dinheiro. E aí, agora, tem esses rumores, né? Tinha o rumor que poderia concorrer à prefeitura de... Eu espero que seja a prefeitura de Camboriú. Vou fazer campanha. Atenção, senhor Emílio Dalsocchio, invista o seu dinheiro para que Jair Renan concorra à prefeitura de Camboriú. De Camboriú, tá bom? Não de Itajaí. Itajaí tem porto, é uma cidade muito importante, né? Tem que cuidar mais de Itajaí lá, tá bom? Como vice-prefeito de Itajaí, na chapa encabeçada por ele próprio, Dalsocchio, nas eleições de 2024. Acho que o Dalsocchio poderia concorrer à prefeitura de Itajaí, né? Não sei se Itajaí merece, né? E o Jair Renan para a prefeitura de Camboriú. Desde janeiro, Jair Renan mora em Camboriú, vizinho Itajaí, e trabalha como assessor do gabinete do senador catarinense Jorge Saif, o ex-ministro da Pesca do Bolsonaro, né? Dalsocchio, patrocinador da carreira política do 04, é conhecido líder de extrema-direita catarinense e apoiador e amigo de longa data de Jair Bolsonaro. Ao longo das eleições de 22, imediatamente após a contagem de votos, ele defendeu abertamente, em mais de uma oportunidade, que as Forças Armadas lançassem mão de um golpe militar. Em novembro do ano passado, ficou conhecido nacionalmente após a divulgação de um vídeo que defendia que os eleitores de Bolsonaro se insuflassem contra o resultado das eleições. O vídeo está publicado aí pelo DCM. Este não é o único pronunciamento criminoso de Dalsocchio que Dalsocchio coleciona em sua vida. Na lista de impropérios consta ainda a defesa de Adolf Hitler e Augusto Pinochet, né? Consta ainda ataques homofóbicos, a parada gay, uma depravação total. Ui, Dalsocchio, cuidado, hein? Essas coisas revelam coisas, hein? Né? Pessoa que fica muito brabinha com parada gay, né? É o Dalsocchio. Se liga aí, Magrão. Ataques à população de Itajaí, aos brasileiros e a defesa da democracia do Brasil. Hitler estava defendendo a Alemanha, é a grande frase, né? O grande epitáfio, né? Poderia ser o epitáfio lá, quando o Dalsocchio for dessa para melhor, né? Todos iremos, né? Não estou desejando, claro que não. Mas poderia ficar lá, né? No túmulo, né? Hitler só estava defendendo a Alemanha. Quem sabe, né? Um grande legado, né? Intelectual para os seus filhos e netos, né? O senhor Dalsocchio. A enquete está no ar. Ô, Caio, me diz como é que tá a enquete aí, como é que o pessoal tá votando por aí. E quem tá chegando agora, por favor, vai deixando seu like, aquela coisa toda, né? Vamos lá, então. O que mais? Uma consequência do julgamento do Bolsonaro hoje, né? Execução imediata e envio do processo ao Ministério Público, STF e TCU. Veja o que propôs o relator no voto sobre Bolsonaro inelegível. No voto que concluiu que Jair Bolsonaro deve ser considerado inelegível, o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso em que o ex-presidente é acusado de abuso de poder político, propôs a execução imediata da decisão e o envio a outros órgãos para providências que considerarem cabíveis. Então, o que é que o Benedito Dalsocchio está falando aqui? Primeiro, execução imediata. Assim que terminar o julgamento, o Bolsonaro já é considerado inelegível. E aí, se quiser recorrer, recorrerá ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o Gonçalves determinou o envio do caso aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Fux, relatores de procedimentos e inquéritos na corte que investigam ou relacionam Bolsonaro para ciência e providências que entenderem cabíveis, né? Então, e também envio ao TCU. Então, muito possivelmente, esse julgamento de hoje vai alimentar processos, inclusive penais. Penal, atenção, penal é o processo que pode levar o Bolsonaro para a cadeia, tá?
Esse julgamento do TSE não pode levá-lo para a cadeia, vai no máximo tirá-lo das eleições. Processos penais são os processos que podem levar uma pessoa para a cadeia, né? E o Bolsonaro enfrenta vários. Não é um só, não, são vários. Aliás, no TSE são 15, mais esse de hoje, 16. E fora do TSE, entre primeira instância de penal a civil até o STF, são dezenas de processos, né? Falei ontem, o Bolsonaro vai estar enrolado na justiça aí por um bom tempo, né? O Estadão também dá destaque para isso hoje, né? Então, mostrando lá que o primeiro voto de hoje, que começa às 9 horas, será o do ministro Raul Araújo, né? O Raul Araújo é conhecido por ter tomado decisões aí favoráveis ao Bolsonaro nos últimos tempos. Então, muita atenção no primeiro voto de hoje. Há uma tendência que o Raul Araújo possa votar pela não condenação do Bolsonaro, mas se ele votar pela condenação, pode sugerir uma condenação mais branda, eventualmente, né? Imagina-se que o Raul Araújo e o Cássio Nunes Marques possam eventualmente votar pela condenação, mas sugerir penas mais brandas, isso é possível nos votos também, tá? Talvez peçam vistas, não sabemos. A expectativa é que não. Lá na Folha tem um resumo rápido de 5 pontos para não esquecer o golpismo e as mentiras de Bolsonaro, publicado na capa da Folha. Aliados de Bolsonaro temem efeito dominó após o voto do TSE pela inelegibilidade. Deputados e senadores aliados do ex-presidente acreditam que bolsonaristas também podem ser alvos de ações na Corte Eleitoral. Parlamentares bolsonaristas temem que o voto pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, dado pelo ministro Benedito Gonçalves no TSE, abra a porta para punição semelhante ou cassação de mandato de aliados do ex-presidente que também tentam surfar na onda dos ataques à justiça eleitoral e à integridade do sistema de votação. Que ótimo! Tomara! Excelente, né? Se a cassação do Bolsonaro ensejar análise de outros casos que sejam semelhantes ao dele, de pessoas que tenham feito coisas iguais a ele fez, que sejam caçadas também. Porque, de novo, uma democracia não pode permitir que vírus entrem na sua corrente, no seu sistema e tentem destruí-la. Não há legitimidade em candidatos que não acreditam na democracia. Não há. Não há legitimidade em candidatos que querem destruir o sistema democrático. Porque essas pessoas querem outra coisa. Tá? Então, tomara, né? Efeito dominó é a busca de um precedente. Podemos usar a jurisprudência para outras pessoas, mesmo que situações não sejam da mesma dimensão. Aí serão julgados conforme o caso, né? O direito e a doutrina evoluem. Assim afirmou ao Estadão o senador Esperidião Amin, que critica o voto pela inelegibilidade de Bolsonaro. O Amin, aliás, ressurgiu das cinzas nos últimos tempos, né? Eu não lembrava mais nem que o Amin existia. E olha que eu sou catarinense, né? Juro por Deus, eu não lembrava que o Amin existia. Eu achava que o Amin estava aposentado da política já. O Amin, a gente fala, né? O Brasil fala muito do Nordeste, dos coronéis, né? Vocês olhem para Santa Catarina quando vocês quiserem falar de coronéis, tá, gente? Os coronéis da política, né? Olhem lá para Santa Catarina, para Bornhausen, né? Para Amin, olhem para essas famílias lá. O Amin está na política brasileira há 280 anos, mais ou menos, né? Mas só no Nordeste que tem coronelismo, né? No Sul não tem, né? Santa Catarina. Olha para o próprio quintal. O Amin achei que estava aposentado já. Tá aí. Nos últimos tempos apareceu como um neobolsonarista, né? Tá aparecendo na CPI dos atos golpistas também, lá, fazendo seu showzinho, né? Então, veremos o que acontece, né? Pela análise da matéria aqui, a deputada federal Carla Zambelli pode ser a próxima a sofrer algum processo sério em relação a isso. Uma notícia que saiu ontem, que deixou muita gente muito preocupada, inclusive a mim, já que estávamos falando do Amin. Aliás, vamos ver a nossa enquete, como é que tá, ô Caio? Como estamos de enquete? A enquete está aberta ainda. Você acha que o deputado Gustavo Gayer termina o mandato? Sim, 18%. Não, 82%. Né? Temos aí, passamos de 1.000 votos, né? Nos dois canais tem mais de 1.000 votos, né? Não consigo ver o segundo canal aqui, o ICL, tá, Caio? Consigo ver só o primeiro. Então, 82% das pessoas acreditam que o senhor Gustavo Gayer não termina o mandato. Gustavo Gayer, preste atenção. A voz do povo é a voz de Deus, meu filho, tá? Mais de 1.000 pessoas votando já em cada canal. Então tá, muito bem.
Vamos lá, notícia que preocupou muita gente ontem. Será muito mais fácil trabalhar na defesa, no Ministério da Defesa, quando esse grau de suspeição se esvair. Isso aqui é uma frase dita ontem pelo ministro da Defesa, o senhor Múcio, né? Que afirmou que o relator do julgamento do Bolsonaro no TSE deveria ter delimitado quando ele fez uma referência às Forças Armadas. Vamos colocar isso aqui em contexto. Ó. O Benedito Gonçalves citou várias vezes o envolvimento das Forças Armadas no golpismo todo que vimos nos últimos tempos por aí, né? E aí, o ministro da Defesa ficou magoadinho pelo jeito, né? Ficou meio chateado, né? E peraí que eu perdi minha aba aqui. E falou o seguinte, não, que deveria ter delimitado mais, né? E aí falou o ministro da Defesa o seguinte, ó, Forças Armadas é um coletivo, oficial é singular. Então faltou explicar. Você pode ter alguns oficiais que tiveram simpatia pelo golpe, o pelo golpe aqui colocado pelo Estadão, porque o ministro sequer consegue citar essa palavra, que curioso, né? Um ministro da Defesa do governo progressista, que foi eleito, de esquerda, do Lula, ele não consegue falar a palavra golpe. Não consegue. Aliás, o Múcio estava, dias atrás, participando de uma live com o Etchegóin. Etchegóin, que era o ministro do GSI do Temer, que é um dos caras que germinou todo esse negócio que a gente viu no Brasil. Todo esse militarismo que a gente viu no Brasil, que foi culminar na eleição do Bolsonaro, que culminou em 6.500 militares ocupando postos do Executivo Federal, os principais ministros, os principais interlocutores, começou muito por conta do senhor Etchegóin também, que muita gente fala, o ex-militar, ex-general, general da passiva, né? Como é que fala? Ativa aí, reserva. O general da reserva, né, o senhor Etchegóin, ele é lobista hoje, tá? Eu sempre falo no programa aqui. Vamos colocar as pessoas nos lugares onde elas estão. O Etchegóin tem hoje 3 ou 4 empresas que tratam da relação do Estado com empresas privadas. Lobby, nome disso, tá? Lobby. Não estou aqui dizendo que se é bom ou se é ruim, não sei como ele trabalha. Não sei se as empresas dele são sérias ou não. Estou dizendo o seguinte: o Etchegóin hoje é um empresário lobista. Estava fazendo live semana passada no Instituto aí com o ministro da Defesa, né? O Instituto, aliás, que muita gente de esquerda, né? É legal prestar atenção também em como as coisas estão se organizando aí, tá? Aí tava lá na live, não consegue falar a palavra golpe, o ministro da Defesa do governo de esquerda não consegue falar a palavra golpe, não sai da boca dele. É raro, se alguém no chat tiver uma entrevista, uma frase do Múcio falando em golpe de modo crítico, manda pra gente aqui, por favor, tá? E aí falou o Múcio aqui, mas perdão, as instituições Forças Armadas, disse o Múcio, em momento nenhum se envolveram, né, ou tiveram simpatia pelo golpe, né? Falou o Múcio aí meio que criticando o ministro do TSE por ter citado as Forças Armadas no seu voto para caçar, para tirar os direitos políticos do Bolsonaro. Eu separei duas coisas aqui, 2 vídeos. Vamos colocar aí, Caio. Separei 2 vídeos importantes para a gente perguntar para o ministro Múcio. É mesmo, ministro, que as Forças Armadas, porque assim, é muito fácil falar as Forças Armadas não fizeram. Assim como é fácil falar as Forças Armadas fizeram. Porque é óbvio que nunca vai ser todo mundo. Esse todo mundo é uma ficção. Nunca vai ser todo mundo. Mas muitas vezes precisamos generalizar até para classificar as coisas cientificamente. A generalização, ela é um bem científico, né? Você generaliza de modo científico muitas vezes. Então você falar que uma torcida de futebol X foi racista com o Vini Júnior, por exemplo, é a torcida. Ah, mas nem toda. Sim, é nem toda a torcida. A sua avó não foi, tudo bem, parabéns para ela. Vamos bater palma para sua avó, que é torcedora do Real Madrid, não foi racista. Parabéns. Obrigado, vovó. Beijo, tá? Mas é a torcida. A gente não tem que o tempo todo ficar falando, ah, mas nem todo mundo, ah, mas tem exceções, mas sabemos disso. Mas vamos colocar aqui 2 vídeos para a gente entender se podemos falar ou não que as Forças Armadas, para além de tudo que a gente já sabe que apareceu em celular de Mauro Cid, que foi falado publicamente, declarações do Vilas Boas, declarações do vice lá do Bolsonaro, do Braga Neto, todas essas pessoas são militares, todos são militares.
de alto escalão, aliás, né? Então vamos colocar 2 vídeos aqui para a gente entender se a gente pode falar que as Forças Armadas, né, participaram ou não do golpismo. Vamos lá, Caio, primeiro vídeo. Vamos navegar em direção ao Porto Seguro em linha reta, mas a tempestade nos impede e nós temos que navegar de acordo com o que aprendemos a navegar para contornar furacões, a fim de não perder o nosso barco, de não colocar em risco nossa tripulação. Mas saibam, senhores, que a manobra de tempestade guinará novamente o barco em direção ao Porto Seguro que queremos. E lá chegaremos. Pode demorar um pouco mais, mas chegaremos. Esse é o comandante da Marinha em dezembro do ano passado. Não é mais comandante, era comandante da Marinha em dezembro, até dezembro do ano passado, Almir Garnier Neto, em um evento de formação de fuzileiros navais. Vocês acham que essa fala é uma fala golpista ou é uma fala que ele está comentando o último episódio dos Ursinhos Carinhosos? Respondam nos comentários. Eu não vou responder, tá? Vocês viram a fala. Vocês me digam se o comandante da Marinha... Isso aqui não é o popular Zé Ruela, né? Não é o Zé Ruela. Não sou eu, o Zé Ruela. Nem vocês. Isso aqui é o comandante da Marinha. E vocês avaliem se essa fala, que foi feita em dezembro do ano passado, dezembro, depois que o Bolsonaro tinha perdido a eleição, quando ainda havia contestação, no mês em que teve tentativa de explodir um caminhão de combustível em Brasília, no mês que teve quebra-quebra em Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Isso aqui foi feito em dezembro. Esse vídeo está publicado no YouTube do próprio ex-comandante. Isso aqui não está nem escondido, tá? O Múcio, não está difícil de achar. Vai lá no YouTube, procura pelo nome do senhor Almir Garnier. Ele tem um canal no YouTube. Foi ele próprio que postou esse vídeo lá. Lembrando, este ex-comandante negou-se a aparecer no dia que ele deveria passar o comando para o novo comandante da Marinha. Ele não apareceu. Por quê? Porque não queria bater continência para o presidente eleito Lula. Isso é uma posição e uma postura das Forças Armadas, porque é o comandante da Marinha, golpista ou não? Vocês respondam nos comentários. Outro vídeo, Caio, vamos lá. O melhor dos resultados para o povo brasileiro. É assim, como disse o nosso ministro, em qualquer sistema digital. Não é característica de um ou outro sistema digital ser imunes a falhas, a sabotagens, a erros. Nada disso está garantido por decreto. Tudo isso tem que ser comprovado. E eu creio que todos aqueles que estão interessados no bem do Brasil, no futuro do Brasil, na democracia brasileira e na liberdade do povo brasileiro, estão interessados em que o máximo de transparência e de atenção seja dado a esse processo, das quais as minhas declarações eu não tiro nem uma vírgula. Muito obrigado, senhor ministro. Em qualquer outro contexto democrático, em qualquer outro país do mundo, essa fala seria uma fala absolutamente republicana, né? Tem que ter transparência nas urnas, nenhum sistema é completamente imune a falhas, óbvio. Quando é que essa fala foi feita? Durante todos os momentos em que o Bolsonaro colocava o sistema eleitoral em xeque, porque ele perderia a eleição. Aliás, é justamente por isso que está sendo julgado hoje no TSE. Quem é que foi que falou isso, senhor Múcio? O senhor não sabe. Esse cidadão quem era aqui? Comandante da Marinha. Então, o ministro, faz um exercício na frente do espelho, hoje, antes de dormir, né? Escova o dente, fica tranquilo, vai na frente do espelho, né? Se olha na frente do espelho e fala assim, golpe, tenta, sozinho. Tranca o banheiro para ninguém ouvir. Tenta falar golpe, vê se a palavra sai do senhor. Seria importante o senhor conseguir verbalizá-la, né? Aí depois o senhor, eventualmente, numa frase pública, pode falar sobre ela. Inclusive sobre o envolvimento das Forças Armadas, né? Que o senhor aparentemente está nesse cargo somente para protegê-las. É claro que serão punidos criminalmente, individualmente, os indivíduos. Isso é lógico, isso é óbvio. Ninguém está falando em
processar as forças, até porque nem existe isso, você vai processar as forças armadas. Esse raciocínio não está sendo feito por absolutamente ninguém. Mas é legítimo que o povo brasileiro encare as forças armadas brasileiras, pelo que fizeram e apresentaram nos últimos anos, como forças armadas golpistas. Porque é o que aconteceu. Esse cara que era o comandante da Marinha não estava pintando meio fio, né? Aliás, faria um serviço muito melhor para a sociedade brasileira, caso estivesse, em vez de estar fazendo essas falas que fez no passado, né? Então, causou muita espécie, e aí tá aqui o cara, né? Almirante Almir Garnier Santos, para não prestar continência a Lula, comandante da Marinha não irá a evento onde deveria passar o comando para o seu sucessor. Não foi. Não foi. Não apareceu. E aqui, para fechar esse assunto, deixa eu ver se aqui fechou por causa da assinatura do Financial Times. Tudo bem, mas eu já falei dessa matéria aqui na semana passada, a matéria do Financial Times que mostra uma articulação, né? O Financial Times chama de, não é bem discreta, né? Mas aí, por baixo dos panos, não no sentido escondido, mas assim, no sentido, né? Quase dando uns toques, assim, para evitar que as Forças Armadas entrassem com os dois pés no sistema eleitoral brasileiro no ano passado. Quem é que é o principal nome citado nessa apuração do Financial Times, que o Financial Times fala que era a pessoa mais difícil de convencer a não dar um golpe, a aceitar o resultado eleitoral? O ex-comandante da Marinha. Então, o Múcio, a gente vai falar assim, as Forças Armadas, durante o governo Bolsonaro, se comportaram como golpistas, vírgula, salvo exceções, tá bom? Essa é a frase. Não é o contrário. Não é alguns oficiais eram golpistas, vírgula. Não, é assim. As Forças Armadas comportaram-se, o seu corpo, o importante que tinha fala, né? O vice-presidente, Hamilton Mourão, o seu corpo que tinha fala, generais, se comportaram como golpistas. E alguns operaram para, vírgula, salvo exceções. Tá bom, Múcio? Estamos combinados? Na frente do espelho, hoje o senhor vai lá, tenta. Não vai doer, juro pro senhor que não vai doer. Vai ser tranquilo. Rios em terra em Yanomami apresentam cor melhor após 5 meses de operação contra garimpo. Umas fotos bem legais publicadas lá pela Folha, para vocês verem aqui, ó, quem está assistindo o programa, olha aqui, ó. Isso aqui eram os rios da terra Yanomami até 5 meses atrás, quando o garimpo estava comendo solto lá, né? Podem ver a coloração do rio, fica essa coloração mais dourada, mais barrenta, e aqui já a coloração mais quase natural dos rios, né? Tem várias fotos mostrando aqui, ó o antes e agora o depois, ó. Olha como mudou bastante, né? Reportagem publicada lá na Folha. Uma reportagem interessantíssima da BBC News Brasil, mostrando como os Estados Unidos estão afrouxando as leis contra trabalho infantil. Sim, os Estados Unidos da América, o grande país, né, da liberdade, biriri bororó, está colocando crianças para trabalhar. Está tendo alteração em várias legislações estaduais, né? Então, não é trabalho infantil irregular do que a gente está falando aqui. Estamos falando de regularização de trabalho infantil em vários casos. Os projetos de lei autorizam, por exemplo, o emprego de crianças de 14 anos em turnos noturnos de 6 horas e em trabalhos pesados como os de lavanderias industriais. Isso aqui não é a China, isso aqui é os Estados Unidos da América, tá bom? Não que na China não tenha também, tem, tá? Não tô defendendo, não tô dizendo que não tem. Agora, o grande clichê de falar China, então aqui estamos falando dos Estados Unidos. Um levantamento divulgado no fim de maio pela Economy Policy Institute mostrou que nos últimos 2 anos, em ao menos 14 dos 50 estados americanos, tem se discutido essa questão de empregar crianças em trabalhos, inclusive noturnos e pesados, tá bom? Crianças de 14 anos, tá? Em 8 desses estados, já aprovaram leis locais que reduzem as barreiras para o trabalho infantil. Tá bom? Publicada lá pela BBC Brasil. Tinha muito mais coisa hoje aqui? Tinha New York Times, tinha... que mais? Tinha La República, tinha muita coisa, mas não vai dar tempo. Separei muita notícia hoje. Eu vou deixar o resto aqui, ó, pra gente falar amanhã, tá? Alberto Fernandes, nuvem de fumaça nos Estados Unidos, tem bastante coisa que eu deixei separado aqui
coisas bastante interessantes, então eu vou deixar porque elas não vencem até amanhã, então amanhã a gente volta a falar nisso. Tá bom, gente? Então, ó, é isso. O Desperta SL de hoje acabou. Quinta-feira, 29 de junho. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí. Agradeço demais se vocês puderem, depois do programa, pegar o link do programa e mandar para os seus grupos de Zap, colocar na sua rede social, informar as pessoas que este trabalho está sendo feito, que este programa existe. E agora vocês peguem o link, cliquem no link aí nos comentários para ir até o ICL Notícias primeira edição. Vamos só rapidamente ler o final da nossa enquete aqui. Temos o final da enquete. Enquete, quase 6 mil votos, 79% e 80% depende do canal. Então vamos arredondar aí para 79,5% das pessoas acham que Gustavo Gayer não termina o seu mandato. Gustavo Gayer, a voz do povo, é a voz de Deus. Vox Populi, Vox Dei, é isso. Voltamos amanhã, sexta-feira, 7 horas da manhã, ao vivo. Muito obrigado. Tchau.